Sejam muito bem-vindos a mais um bate-papo aqui do ConectaCast. Do meu lado tenho a Michele Mega, eu sou o Victor Cardarello e hoje tem um convidado especial aqui conosco que é o Heron Loureiro. E eu vou te explicar o porquê que ele está aqui e sobre o que a gente vai falar hoje. Puxa aí, Michele, sobre qual é o tema de hoje? A importância de uma mentalidade próspera. E eu já vou apresentar o nosso convidado, que é o Heron Loureiro, ele que é especialista comportamental e diretor da CDH. E o arroba dele, anota aí, consultoria, @Heron Loureiro. É isso? Tá Heron certo? Loureiro, Correto? Heron Loureiro. Correto. Exato. E eu trouxe o Heron Loureiro aqui junto com o Vitor porque ele é um especialista da área comportamental. E olha, quando a gente destrava essa área, você pode ter certeza que a gente alcança o oceano azul, né? E um novo nível chega para a nossa vida. Correto, Heron? Perfeito. E falar um pouquinho, né, da parte comportamental, a importância do autoconhecimento, né? Eu sempre estou lidando com empresários, pessoas, né, que querem investir, querem progredir na vida, mas muitas vezes ficam travadas pela parte comportamental. E uma ferramenta que a gente utiliza, que tem trazido muito sucesso, é a plataforma DISC, né? E o DISC, você trabalha 4 fatores comportamentais, que você vai identificar isso nas pessoas. Eu trabalho o padrão da dominância, que são pessoas diretas, focadas, são pessoas que têm a tendência de arriscar mais, de tentar aquilo que é o novo, tá? Inovação. Eu tenho pessoas influentes, que são pessoas mais extrovertidas, comunicativas, pessoas que gostam de estar interagindo com pessoas e pessoas também focadas para o risco. E muitas vezes acaba até não entendendo aonde pode chegar esse risco, porque risco é demais. Certo. E você acredita, por exemplo, que o perfil comportamental dessas pessoas, não adianta você forçar algum tipo de investimento, por exemplo, que é para uma pessoa dominante e para uma pessoa que é um influente ou uma pessoa mais analítica com a parte de conformidade. O que você vê de sinergia entre os investimentos e o perfil comportamental? Você acredita que existe como a gente lapidar esses investimentos de acordo com o perfil de cada um? Perfeitamente. Eu vou lidar com um perfil dominante e eu vou trazer um tipo de investimento que é novo, algo que é inovador, né? Algo que ninguém está fazendo. Ele quer ser o primeiro. Então, se eu quero vender mais, eu vou apresentar primeiro para o dominante, porque ele quer fazer primeiro que o amigo dele. Ele tem o prazer de poder falar, eu fui o primeiro a fazer esse tipo de investimento. Então, ele vai arriscar, mas com um olhar de ser o primeiro. Existe uma concorrência ali, existe uma disputa. Mentalmente ele quer ser o primeiro. Porque na mente do dominante, ele quer dominar. Então imagina que você traz um investimento novo, algo que ninguém está fazendo no mercado, e você apresenta para ele. Ele vai ter o prazer de poder falar, cara, eu sou o primeiro que investi. Porque ele não tem medo de errar. Você vai perceber que a fala de empresários dominantes, você pode observar aí, o cara fala assim, eu já quebrei 7 vezes, mas eu me levantei e vou para cima, porque ele não tem medo. E para você pegar um investimento novo e você realmente entrar com toda a força, você tem que ter a coragem. Então, um aspecto dominante ele vai ter essa coragem que outros não têm. E o oposto disso seria O estável. o estável. O perfil estável são pessoas altamente processuais e são metódicas no aspecto assim, eu preciso ter certeza para eu entrar em algum tipo de investimento. Então, para ela poder entrar, ela tem que saber o seguinte: há quanto tempo está esse investimento no mercado? Qual é a empresa que representa? Ela está há quanto tempo no mercado? Há uma segurança? Então, ela tende a ser pessoas que poupam dinheiro, mas prefere deixar na poupança, que ela consegue todo dia olhar lá no celular que está lá guardadinho, do que ela pegar um investimento que talvez ela não tenha tanta segurança para poder tentar investir. Então vai ter realmente. Você quer. Ah, Aaron, mas eu quero vender para uma pessoa estável. Então traga um tipo de investimento que está mais seguro, que já está mais tempo no mercado, ou que você conhece alguém comum a essa pessoa que já está fazendo isso. Dê exemplos dessa pessoa tendo sucesso. Então você vai trazer para essa pessoa uma palavra que para ela é fundamental: segurança. Entendi. Então diz que trabalha com 4 perfis, 4 perfis. que são A dominância, né, a influência, a estabilidade e a conformidade. certo. E como as pessoas podem saber para descobrir, para identificar
qual o perfil dela? Perfeito, né? Hoje a minha empresa, né, nós fazemos um trabalho muito focado também para apoiar essas pessoas a identificar o padrão comportamental. Então a pessoa, ela entra em contato conosco, ela vai ter acesso a um link que ela vai preencher algumas perguntas e a partir daí o algoritmo ele vai consolidar as respostas dessa pessoa e vai gerar um gráfico que vai trazer qual é o padrão comportamental dela, também com descritivo orientativo, para que ela possa entender como ela é na vida pessoal, como ela é na vida profissional, e automaticamente também ela vai ter uma percepção de como ela vai ser como investidor, que é o que, né, nós queremos que ela realmente entenda que ela pode mais. Só que ela vai ter que destravar isso com autoconhecimento. É porque nós trabalhamos com investimento e a gente percebe o seguinte, não sei se você concorda, Vitor, que a mentalidade é a primeira objeção que a gente enfrenta. A gente percebe que, principalmente, nós brasileiros já estamos habituados com rentabilidade muito baixa. Vamos colocar assim, os bancões, né? Eles já estão acostumados a oferecer para a gente percentuais muito pequenos, vamos dizer se é inferior a 1%, e a gente está tudo bem com isso. Só que se você pegar o seu dinheiro, for ao banco e fizer um investimento, ele vai jogar esse dinheiro no mercado, vai conseguir, né, rentabilizar muito mais e vai devolver. Então, a mentalidade é o primeiro fator que nós esbarramos. Então, quando a gente identifica o nosso perfil comportamental, eu acabo destravando também. Porque tem pessoas que só chegam até ali porque está muito preso em crenças, está muito preso na sua história pessoal e nunca fez um mínimo de autoconhecimento para saber como ele funciona de verdade, correto? Perfeito. O que vai acontecer, tá, Michele? Você vai perceber o seguinte, que até a questão de escolha profissional, né, você vai perceber que os padrões de comportamento é muito nítido, né? Você vai ver uma pessoa que fez um concurso público, ela está buscando segurança, né? Você vê um empresário, na maioria das vezes, é um cara altamente empreendedor, que vai arriscar. Então, essa mentalidade próspera, ela nos provoca a um risco calculado, mas você vai ter que tomar atitude, né? Uma pessoa para poder empreender, ela vai ter que tomar atitude, né? Ela vai sair da zona de conforto. Só que para cada padrão de comportamento, esse sair da zona de conforto é diferente. O dominante, a mente dele está voltada para negócios. Então ele está atento na internet, qual é o tipo de investimento que ele pode fazer. Então naturalmente brota dentro dele esse desejo e ele vai em busca e vai encontrar. Só que tem perfil comportamental que não é natural. Exemplo, conforme. Pessoas que têm a conformidade muito elevada são pessoas altamente processuais e procedimentos. Então ele não está na mente dele buscando tipos de investimento. Ele está buscando uma vida segura. Sim. Um trabalho que ele consiga entrar 8 horas, sair às 18 horas, que ele consiga ter um valor, que ele consiga viver muito bem com a família dele e aposentar e tá tudo certo. E às vezes contando com o dinheiro de um INSS, um valor que vai ser ali que um dia no futuro pode até quebrar. Enfim, né? Exato. Então, ele não está visualizando assim, cara, eu posso enriquecer, eu posso prosperar, eu posso ter riquezas. Às vezes não, ele está na conformidade, ele está na zona de conforto. Então eu entendo que quando você traz o autoconhecimento para si, eu posso entender, poxa, eu sou uma pessoa conforme. Aí a pergunta é, você quer melhorar? Eu vi você colocando duas palavras muito importantes, que é a intencionalidade de você, já que tem um perfil mais conforme, buscar esses investimentos para que realmente você tenha uma capacidade não de mudar o seu perfil, mas de você conseguir entender que é importante para a sua prosperidade. E fazer isso de maneira intencional, mas sabendo que você tem um perfil conforme. Por isso que você tem que buscar mais do que os outros, ou de um dominante que já tem isso de forma mais natural. Então isso é muito importante. E tá ligado também à questão da gente conseguir propagar, né, essa informação. A gente fez um teste prático hoje, inclusive, né? Verdade. E fizemos uma pergunta para algumas pessoas que foi a seguinte: quais são os investimentos que vocês conhecem ou que vocês já ouviram falar no mercado brasileiro? E as respostas eram as mais simples possíveis, né? Poupança, CDB, Tesouro, e algumas até olhavam assim e falavam: olha, eu não sei, eu nunca investi.
Então a gente vê que realmente tem essa questão do perfil e ajuda muito a gente conseguir entender e buscar a intencionalidade dos nossos aprendizados, sabendo o nosso perfil. E também a gente tem que fazer um papel aqui de consultor, de realmente agregar valor com as informações que a gente tem a oferecer no mercado. Por isso que a gente precisa começar a fazer esse trabalho de conscientização e junto, associado, obviamente, às características do perfil comportamental dessas pessoas. Verdade. E você falou do dominante, falou do conforme. E o influente? Como é? O influente, o que vai acontecer com o influente, né? Quando nós falamos em investir dinheiro, eu tenho a premissa que eu preciso ter dinheiro para investir. A gente começa assim, né? Então, eu vou imaginar, eu vou querer investir 10 mil, 30 mil. Então, eu tenho que ter uma cultura de guardar, de receber e direcionar esse dinheiro para ser investido, tá? O desafio do influente é exatamente isso. Ele tem uma tendência, claro que quando eu falo tendência, é porque não é regra, tá? Mas ele tem uma tendência de gastar, de ele não poupar e de ele ser levado pelo impulso de ter, de gastar, aquela coisa toda. Então, com isso, o influente ele tem uma tendência de ter dívidas e de não poupar dinheiro, e com isso ele até tem uma intenção de ter uma vida próspera, e tem uma intenção de investir, mas como ele vai investir se ele não tem dinheiro? E quem vai emprestar para ele se ele não vai pagar, às vezes? Porque ele acaba se perdendo nessa impulsividade. Aí que é o convite ao autoconhecimento. Você que está nos escutando, você tem uma grande oportunidade de transformar a tua vida. Primeiro com o autoconhecimento, depois você tirar uma parcela do que você recebe para direcionar para isso, mas trabalhar o autoconhecimento. Então é fundamental, sabendo, uma vez que eu saio do piloto automático, porque as pessoas tendem a estar no piloto automático. Então, quando você traz o autoconhecimento, eu saio do piloto automático. Eu passo a ter consciência que eu sou influente, que eu sou dominante, que eu sou estável, que eu sou conforme. A partir daí, você vai trabalhar o autodesenvolvimento ou com um profissional que vai te apoiar. Aí, a partir daí, você cria uma estratégia de investimento, uma estratégia de mudança de vida. Então, o influencer é aquele que... O influenciador. Como é que é? O influente ele vai influenciar, mas ele vai muitas vezes se perder em querer fazer muitas coisas e não dar conta de entregar aquilo que ele quer fazer. Tá? Você falando desse jeito, eu lembro de inúmeras pessoas. Sim. Porque são, às vezes, conhecidos ou que já passaram, assim, como amigos, já passaram pela nossa vida de alguma forma e que marcaram justamente por serem pessoas, às vezes, muito extrovertidas e, às vezes, muito impulsiva também e sempre não dando muito valor ao dinheiro, colocando o dinheiro em vários locais diferentes, de uma forma desorganizada, sem muita estratégia. E aí, quando ele se dava conta, pronto, acabou o dinheiro e de repente ele falava, vou ter que começar a fazer tudo de novo para ver se eu consigo dessa vez investir direito. Então, faz muito sentido o que você está falando, porque realmente eu lembro de algumas cenas assim. E ele tem a intenção de realmente dar certo, tá? Você vai ver que há pessoas que, muitas vezes, ele vê amigos prosperarem, mas ele, quando vai tentar, ele acaba se perdendo. Então, o que acontece? São pessoas que falam bem, se vendem bem, mas não conseguem ter uma acabativa. Começam muitas coisas, mas não conseguem dar continuidade. Então, quando você pega isso, aplica ao dinheiro, até lembro uma vez que eu entrei no Uber, né? E sentei no Uber, eu sempre gosto de fazer esse tipo de laboratório, né? Todos os lugares, aí eu estou observando as pessoas e o que eu posso sempre ajudar, eu vou estar ajudando. Quando eu entrei nesse Uber, eu estava ali conversando com ele, eu percebi que ele tinha um padrão bem influente, ele não parava de falar e contando a vida dele toda para mim, né? Nunca tinha me visto. E eu falei, cara, e o teu futuro? O que você pensa pro teu futuro? Ele, rapaz, eu nem pensei nisso. Eu falei, então, não é hora de pensar? Você guarda dinheiro? Ele, não sobra. Então, assim, é uma mentalidade que ele tenta se autoconsolar. A culpa não é minha, não sobra. Mas será que você não poderia realmente começar a fazer um plano de ação para guardar, para poupar? Então, eu acho que é muito importante essa conscientização, esse momento aqui, para que as pessoas que estão nos escutando entendam que todo mundo pode enriquecer. Eu acho que Todo mundo pode enriquecer. Precisa do quê? Qual o ponto de partida, Iron? Primeiro, o autoconhecimento e uma empresa como a de vocês, que vai trazer todo o caminho para a pessoa conseguir aquilo que ela deseja. Correto. Eu lembro que quando eu fiz o DISC pela primeira vez, eu fiz até com o Iron mesmo,
o meu perfil deu um índice alto de dominância, né? E aí eu me encantei por essa ferramenta. E eu comecei, é como se eu tivesse criado 4 gavetas na minha mente. E todo mundo que eu conversava e eu conhecia, eu jogava dentro de uma gaveta. Aí eu comecei a saber identificar, né? Como que eu vou tratar com aquela pessoa que eu vejo que ela tem um perfil mais conforme, né? Mais estável, aquele que é mais Vou influente, aquele perguntar que... pra Michelle que gaveta que eu tô. Que eu não sabia. Tô curioso pra saber agora que gaveta que eu tô. Você é nitidamente dominante. Acertei, Será, Heron? Opa, me tira dessa aí. Tá bom. Mas Eu acho que o perfil dele deve dar mais do que o meu. não sei. Tá ali, Michelle, tá ali. Mas então, assim, quando a pessoa ela conhece a si própria, ela acaba tendo a oportunidade de mudar coisas que estão dando erradas na sua vida. E por falar sobre disso, fala pra gente assim, qual é o ponto fraco, as dificuldades de cada perfil, porque eu acho que é uma forma mais simples e fácil da gente se identificar. Eu queria que Claro. você falasse de um jeito assim que o nosso ouvinte ele pode identificar, eu sou esse, e inicialmente ele tem um breve entendimento, porque a gente sabe da importância de realizar o diagnóstico, né? Claro, Mas que ele consiga se identificar inicialmente qual é o perfil dele. perfeito. Pessoas dominantes são pessoas impacientes, aceleradas. Então você vai perceber uma pessoa que quando ela chega no ambiente, ela chega assim, ó, vai rápido que eu tô atrasado. Né? E de fato tudo que ele está fazendo, ele faz com muita velocidade, porque ele não quer perder tempo. O dominante é muito prático. Então quando ele vai falar algo para você, ele não dá aquela volta para falar, opa, é isso. Aí às vezes a pessoa pode ver ele como agressivo. Mas na mentalidade dele, ele não está sendo agressivo, ele está sendo direto, porque ele não quer perder tempo. Então ele dá uma volta para falar para você, querido. Isso, ele vai logo ao ponto. Pessoas dominantes têm essa característica, serem rompante. Então ele pode, às vezes, amedrontar as pessoas. Já o influente, ele tem uma marca o seguinte, ele não consegue parar de falar. Quando ele engata a primeira, ele vai falando e você tenta ainda buscar. Eu já vi uma cena de botar um influente conversando com outro influente e botar um conforme do lado e o conforme tentando falar e não conseguia. Porque os dois começavam a conversa, não dava em nenhum momento uma brecha. Então, por quê? É uma marca, ele pode falar demais e essa falar demais pode trazer algum tipo de prejuízo. Ele não tem filtro, às vezes, para falar. E ainda mais quando a intensidade dele é muito elevada, porque no DISC, a importância de fazer um diagnóstico com um profissional é que eu vou também trazer para você a intensidade de cada fator dentro de você. Ótimo. Porque não basta eu saber que eu sou apenas dominante, eu tenho que saber o quanto que eu sou, a intensidade disso. E voltando para essa parte do ponto fraco, quando eu entro para a influência, é esse cuidado do ímpeto, impulsividade, a ansiedade de querer logo as coisas, de falar sem pensar. Já o estável, ele tem uma necessidade de ter domínio no aspecto de ter a pessoa de possessividade. Pessoas estáveis são possessivas. Então, não basta você estar do lado dela, ela tem que perceber que você está com ela. Então, você está vendo um filme com uma pessoa estável. Se você ficar no celular, para ela não segue. Ó, Vitor, tira o celular porque eu quero você comigo. O estável ele tem essa possessividade. Atenção plena, né? Ele precisa dessa atenção plena. O estável, ele pode demorar para tomar atitude, pode ser um pouco passivo, ele pode ficar esperando o momento certo. E às vezes esse momento certo demora. Às vezes o trem está passando ali, ele está... Será que é o trem? Será que é o momento? Aí ele deixa o trem passar. Então ele pode perder oportunidades. Já o conforme, ele pode se perder naquilo que se chama paralisia analítica. Eu lembro de pessoas analíticas, né? Eu sou casado com uma conforme que assim como eu, que vai me ver, ela sabe, porque eu sempre falo dela, falo, amor, todo treinamento eu vou ter que falar de você. Às vezes eu vou no supermercado com minha esposa e eu sou mais acelerado, já quero pegar e botar no carrinho, ela pega o produto, fica olhando a embalagem, o vencimento, que é o correto, mas ela fica ali analisando. Eu já tô ali, aí o que às vezes eu faço? Eu corto a lista no meio, pega a sua parte, pega a minha, que a gente resolve. E vai pra fila. Você termina a sua primeiro, né? Não, mas aí a estratégia é terminar a minha e já segurar o lugar na fila. Entendi. Porque quando ela terminar dela, eu já tô lá para ser atendido, né?
Então, a conformidade traz para você um aspecto de lentidão e de muita paralisia para analisar. E muitas vezes também um analítico ele pode ser frio, não demonstrar a emoção ali que ele está sentindo, ele deve se fechar. Ele tende a não falar muito. Então, numa reunião, ele só vai falar se você perguntar. Então, assim, pontos que cada padrão comportamental vai apresentar que é ponto de atenção. Agora, Iron, tem um ponto que eu também gosto muito, que é a diferença que o DISC faz nas empresas. Fala pra gente como. Vamos falar de ROI, antes e depois. Sim. Como é uma empresa, né, que a gente já sabe, o perfil, o funcionamento da equipe, e o que acontece depois que passa pelo DISC, que aqueles colaboradores começam a se entender, começam a entender o colega, o perfil de cada um. Quando você começa a aplicar nas empresas, o que você vai perceber, uma coisa nítida, é os relacionamentos, né? Porque até então, muitas pessoas têm a tendência de rotular. Ah, isso aí é chato, isso aí é legal, isso aí é calado. E quando você começa a perceber que as pessoas são diferentes e há beleza nessa diferença mesmo, tá? Eu acho que isso é importante. Imagina todo mundo igual, todo mundo igual a Heron, todo mundo igual a Michelle, igual ao Vitor. Então, eu acho que essa diferença é importante. E quando a empresa ela entende a aplicabilidade disso e os benefícios disso, você começa a trabalhar o seguinte: eu vou ter um relacionamento melhor, eu vou contratar pessoas que de fato vão me responder da forma que eu preciso. Vai ter função que a melhor execução virá de um dominante. Então, se eu colocar um estável, ele não vai me entregar. Então, eu vou fazer mal para ele. E ele vai ali sofrer, porque ele vai querer entregar um ritmo que ele não consegue. Porque o dominante faz tudo ao mesmo tempo. O estável é uma coisa de cada vez. E ele precisa que você diga qual é a prioridade para ele também. Então, o ganho para uma empresa que adota um estilo, que eu falo que não é simplesmente aplicar uma ferramenta. Eu falo que o DISC é um estilo de vida que eu apliquei há 15 anos atrás e que, de fato, fez sentido para o meu casamento e para a minha vida profissional. Eu me dou bem com todos os empresários por respeitar o jeito deles. Claro. Então, eu converso com o Vitor, eu identifico qual é o padrão dele, eu vou me adotar a ele. Não é ele a mim. É o rapport, né? É o rapport, eu vou entender. O Vitor fala rápido, eu vou conversar com o jeito que ele quer que eu escute ele, que eu fale com ele. Então, esse ganho, quando você entende de fato padrões comportamentais, melhora o relacionamento, melhora o resultado de vendas, melhora a produtividade, porque eu vou ter a pessoa certa no lugar certo. Então, o que acontece? A empresa ela precisa parar de demitir e contratar certo. Contratar corretamente. Certo. Acho que essa é a chave. Exatamente. E dentro dessa consultoria também que você realiza, você contribui com essa parte na empresa, né? Contribuo, sim. E tem sido assim um ganho enorme, porque traz para a empresa o seguinte: muitas empresas que eu atendo são empresas familiares. E às vezes trabalho o marido e a mulher. Então eu penso o seguinte, e na maioria das vezes, porque os opostos se atraem, eu trabalho com situações que às vezes o casamento precisa até de um ajuste, de apoio também. Então, quando você aplica o DISC, você consegue mostrar para o marido e para a mulher que eles são diferentes e tem que ser respeitado. Então, eu vou começar a trabalhar papéis e funções. Para essa situação, é você que vai resolver. Para essa outra, é o outro. Quando eu começo a respeitar os papéis, o outro não invade o outro, nem o ritmo do outro, eu posso ter uma empresa saudável. Eu sempre falo o seguinte: que o meu propósito de vida, da minha empresa, dessa CDH Consultoria, é transformar as empresas em um ambiente saudável e produtivo para resultados. Então, esse é o meu maior propósito. É maravilhoso quando eu chego para uma pessoa, entrego o relatório, faço um trabalho de desenvolvimento e a pessoa fala bem assim: minha vida mudou. Hoje eu consigo lidar melhor com meu marido, eu lido melhor na empresa, eu entendo o meu patrão. Então você vê que, para mim, o maior ganho, além do financeiro, é o ganho de transformação. É mudar a mentalidade das pessoas. Para mim, não tem ganho maior do que você transformar pessoas que estavam, às vezes, com uma visão míope, numa visão de prosperidade. Eu sempre falo que a prosperidade ela não é só financeira. A prosperidade está em vários aspectos. Verdade. Com certeza. Acho que você se sentir bem com você mesmo. Acho que é o principal ponto. Legal, muito bom, né?
Eu quero deixar uma dica aqui, porque às vezes as empresas elas querem cuidar do colaborador e ela traz treinamento de vendas, traz tecnologia, traz. Só que assim, comece pelo ponto de partida, cuidando de quem eles são. Porque aí depois os outros vão ficar mais fácil. Quando você aplica o DISC na sua equipe, primeiro você vai identificar quem está no setor errado. Na função errada, melhor dizendo. Perfeito, Né? perfeito. Então, você tendo essa clareza, aí sim, depois que você fizer os ajustes, e eu posso te falar o seguinte: eu atendo muitas empresas e às vezes eu percebo assim, um dominante no setor financeiro. É dolorido para os dois, porque o dominante não tem aquela, como é que fala, aquela concentração necessária para entregar um trabalho, ele acaba sempre estando com muita coisa ali. Então, é libertador para quem está na função e para a empresa também, né? Então, fez esse primeiro passo, aí sim a equipe vai estar preparada para outros tipos de treinamento, aí você vai poder trazer vendas, vai poder trazer IA e, inclusive, a parte financeira. Porque está aqui o Heron e eu penso que saber lidar com as finanças é um ponto necessário. Na maioria das vezes, os problemas que a gente enfrenta não é nem por questão de salário, mas é a forma como esse salário está sendo aplicado. Correto, Heron? Nas empresas que eu atendo, eu converso com os colaboradores, eu me aproximo deles, porque o trabalho é bem humanizado. E o que eu percebo é que sempre vem um colaborador conversar comigo, às vezes está insatisfeito, não está bem. Eu aproveito para falar, teu padrão de comportamento, você não gosta que a pessoa te trata dessa forma, né? Não gosto. E eu percebo assim, que a maioria das vezes que a pessoa se desliga da empresa, ela não está se desligando do salário. É de um tratamento, é de uma forma que lidam com ela. Então, quando você entende como eu tenho que tratar a Michelle, eu começo a parar de ficar simplesmente no piloto automático, mas eu começo a olhar, ela é assim, ela é assada, eu tenho que tratar ela dessa forma, ela responde assim, ela gosta que fala. Eu começo a ter uma relação melhor com você e é provado na psicologia positiva que pessoas felizes produzem mais, pessoas felizes vendem mais, pessoas felizes vivem mais. Até isso é provado no tempo de vida. Verdade. Então, quando a gente começa a trabalhar exatamente esse fator da felicidade no ambiente de trabalho, entendendo o padrão de comportamento, respeitando isso, eu acredito que esse é o futuro do sucesso. E para a gente fechar também, né? A gente está num momento de muitas preocupações para o futuro do Brasil e mais do que nunca se tornou tão importante em pensar no futuro, em pensar em prosperar, em pensar em guardar, em pensar em investir e transformar o que você tem hoje em mais recursos, mais capital. Nós, independente do perfil em que você se enquadra, dominante, influente, estável, inconforme, nós aqui nos dedicamos muito ao aprendizado para conseguir adaptar os investimentos nos quais nós temos dentro da nossa corretora para a sua necessidade, para a realidade do seu perfil e temos como te mostrar um caminho próspero, independente de qual cenário você está incluso. Então, faço um convite para você vir nos conhecer, falar conosco. Quem sabe conhecer também o Heron, numa oportunidade que ele tiver conosco na corretora. Eu tenho um também. desafio. Qual é o desafio? Desafio ao vivo. Eu tenho um desafio. Aquele que assistir esse podcast aí no prazo de 30 dias, a partir da sua postagem, e que fechar o primeiro investimento conosco, vai ganhar Pronto. a consultoria do Heron. Vai ganhar o método para ele, o perfil e mais um encontro para você poder clarear para ele tudo que ele precisa saber a respeito e poder prosperar. O que vocês acham? Combinado? Para você que quer dar esse primeiro passo, eu quero só aproveitar esse gancho que o Vitor falou. É muito importante que você pare e pense no seu futuro. Se você ainda não está, de alguma forma, utilizando o seu salário, a sua retirada, seu prolabore, seus dividendos, o que você ganha aí de renda para um pedaço para investir. Diversificar é necessário. Então, nós vamos fazer essa campanha? Vamos Podemos? embora, tamo junto. Aí, ó. É isso aí, pessoal. Investimento é conosco, conteúdo daqui para frente cada vez mais qualificado, assim como o Heron tá vindo aqui participar do nosso podcast. E daqui para frente orientar, conscientizar de que você também
pode aprender, pode investir. Existem muitos outros investimentos, não só os que você conhece do mercado financeiro, mas nós, principalmente, somos especialistas em alocar o seu recurso, o seu capital em empresas privadas. A gente escolhe quais são as melhores oportunidades de investimento através de uma modalidade SCP para que realmente nós possamos gerar rentabilidade significativa para você e para o seu bolso, fazer com que você prospere e tenha muito mais resultados no seu futuro. Muito obrigado aí por vocês terem participado junto conosco, por você ter vindo, também ter disponibilizado. Eu sei que você estava com compromisso e mesmo assim fez questão de vir. Então eu te agradeço do fundo do coração por ter tirado esse tempinho para poder falar com a gente, tá? Show. Obrigado. É isso aí, tudo começa na mentalidade, né? Então quero te agradecer de todo o coração. Prazer. Heron, que é um parceiro aí já de longa data, um amigo querido também, e dizer que estamos sempre aqui, tá bom? Valeu. Muito obrigada também a você que nos acompanhou. E ó, vem mais um podcast aí pela frente, mais um tema interessantíssimo para você destravar algumas áreas da sua vida e contribuir para uma vida próspera, cheia de propósito, porque você merece. Nós já nascemos vitoriosos, né? É isso aí. Heron, ele que é assim como nós, é cristão. E eu quero que para finalizar você deixe aí uma mensagem aí para os nossos ouvintes. Participantes, ouvintes, seguidores. Acredito que você está aqui nos escutando. Eu tenho certeza que você tem sonhos, planos e você nasceu para realmente ter sucesso na sua vida. Não aceite viver menos daquilo que você é capaz. E nós acreditamos, por isso estamos aqui, é que todo mundo pode alcançar alta performance. Muitas vezes você precisa apenas de uma virada de uma chave, de uma transformação interna, e nós podemos ajudá-lo. É isso aí. Você nasceu para dar certo. Acredite na sua capacidade. Até o próximo episódio. Tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau.